A quantidade de empresas em recuperação judicial em alta desde janeiro explodiu no terceiro trimestre de 2023 e, segundo dados da Serasa, o ano deve encerrar com índices recordes. Cerca de 40% de todos os pedidos registrados foram feitos entre julho e setembro. Alguns exemplos de empresas que entraram em recuperação judicial são Americanas, a Starbucks, a 123 Milhas, que gerou uma situação muito complicada também com os clientes que já tinham comprado pacotes. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Felipe Denk, que é especialista em direito empresarial. Doutor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Fast News. É um prazer recebê-lo. Obrigado por nos atender assim às vésperas do Natal. E eu gostaria de te perguntar primeiro, quando uma empresa recorre à recuperação judicial, quais são as chances dela voltar a atuar a todo vapor, voltar a contratar, voltar a ter uma saúde financeira? Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan News. A recuperação judicial é uma ferramenta que ela é utilizada para ajudar e auxiliar a empresa que encontra-se em dificuldade financeira, mas ela ainda é viável. Existem estudos jurimétricos que pelo menos 70% das empresas que entram em recuperação judicial, ela permanece ativa após o encerramento do processo de recuperação judicial, Evandro. Agora, doutor, eu queria saber de você também qual que o que explica esse número recorde? Que situação que é essa que nós estamos vivendo nesse momento, que fez com que muitas empresas, várias delas inclusive bastante conhecidas, que tinham uma atuação fantástica ao longo dos anos, tiveram de recorrer a essa questão da recuperação judicial? A recuperação judicial que nós observamos nesse ano de 2023, a elevada quantidade de pedidos de recuperação judicial está atrelado à retração da economia nos últimos 2 anos. Estamos falando de uma economia que sofre com a alta taxa de juros, com uma inflação muito elevada e, geralmente, a crise, os pedidos de recuperação judicial não se dá de imediato quando há uma retração da economia, mas os reflexos são em anos posteriores. Então, a gente está falando aí de causas ainda dos efeitos da retração por conta da crise econômica causada no período pandêmico, causada pelo coronavírus. Doutor Felipe, o Gustavo Segré, que é nosso comentarista e também é empresário, quer participar aqui da nossa conversa. Vai lá, Segré. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo e suas explicações. Eu gostaria de colocar em análise 2 situações. A primeira é essa que o senhor mencionou, que é por causa dessa retração econômica, altas taxas de juros, mas temos casos emblemáticos em que foi demonstrado que não foi exatamente esse o motivo, senão fraudes contábeis, erros na gestão. Exatamente. O caso da 123 Milhas, Americanas, por citar um exemplo. E nesses casos em particular, quando são mais prestações de serviço, o risco não é elevado, porque quem vai se aventurar a comprar numa empresa que dependerá o dia de amanhã de uma prestação de serviço que já não foi dada no passado, o que provocou a recuperação judicial. Então, o senhor não entende que pode ter também uma má gestão, que vai para a recuperação judicial, mas não necessariamente pelos problemas da maioria das empresas que o senhor citou, economia e juros altos? Perfeita a sua observação. De fato, nós tivemos 2 casos esse ano, destacadamente a Americanas e 123 Milhas. No caso da Americanas, foi causado por uma fraude contábil, então não se trata de efeitos externos que causaram, então não se trata de um problema com a inflação, não se trata de problema com a alta taxa de juros, mas com uma má gestão, né? Então a gestão interna e essa fraude gerou essa crise da Americanas. Tivemos o pedido do plano aprovado na semana passada, mas existem diversos processos criminais que estão apurando os efeitos, né, da má gestão e a gestão temerária dos acionistas, dos acionistas controladores, né? Então, quando a gente analisa a recuperação judicial, ela pode ser tanto efeitos externos quanto efeitos internos. E aí, quando a gente fala dos desafios, e de fato, Americanas e 123 Milhas, por se tratar de empresas com uma demanda muito grande, uma relação muito grande, direta com o consumidor, né, é um desafio de fato se recuperar. Porque por que um consumidor vai comprar numa empresa que está em recuperação judicial se ela pode comprar no seu concorrente que não está sob o efeito? Então, a sua análise é perfeita.
E quando a gente fala de empresas como essas, que oferecem serviços ou até mesmo produtos, quando elas entram em recuperação judicial, há uma dificuldade em negociar com os fornecedores também, doutor? E por isso, muitas vezes, nós acompanhamos uma diferenciação de preços entre essas empresas que estão passando por essa situação e outras que estão com uma saúde financeira? O grande desafio das empresas de varejo, quando entra em recuperação judicial, é que ela perde a possibilidade de comprar a prazo. Então, ela tem que comprar à vista. E para comprar à vista, ela precisa ter crédito. Então, ela depende de um fundo, de instituições financeiras que possam fazer aporte. E como muitas vezes esses bancos estão também como credores, arrolados já como credores dessas empresas de varejo em recuperação judicial, é de fato um desafio, né, porque você precisa comprar à vista e muitas vezes você não tem esse dinheiro. Lógico que com o que você deixa de pagar dos seus empréstimos, dos seus financiamentos, você gera um pequeno caixa para pelo menos honrar com essas compras à vista num curto espaço de tempo. Mas ela não sobrevive a médio prazo sem uma nova aporte de dinheiro. E aí nós vimos isso no caso Americanas. Os próprios controladores fizeram injeção de dinheiro para que ela continue funcionando. Segredo, tem mais alguma questão? Tenho sim. Para a gente explicar, doutor, às pessoas que estão nos assistindo, uma eventual falência de uma empresa de recuperação judicial não colocam tanto em risco os direitos trabalhistas, né? O senhor poderia comentar exatamente quais seriam as prioridades de recepção de dinheiro em termos de uma eventual falência como essas empresas que mencionávamos, sobretudo para aquele que está trabalhando, para que ele fique tranquilo em termos da prioridade no pagamento. Pode nos contar? Exato. A lei prevalece e dá uma preferência para o crédito trabalhista. Porque o legislador, ao criar, né, a lei de falência e recuperação de empresas 11.101, protegeu o trabalhador dentro de um cenário de falência. Então, caso haja convolução da recuperação judicial em falência, por exemplo, em função do descumprimento do plano que foi apresentado e foi aprovado pelos credores, eles terão uma prioridade de recebimento. Então, é o primeiro credor concursal a receber seus créditos em caso de falência. Doutor Felipe, quando a empresa ela entra em recuperação judicial, quais são os passos que ela precisa percorrer ou para alcançar novamente um acerto de contas e conseguir funcionar, ou até o momento da falência? Existe um prazo longo ou essas situações dependem de como a empresa está, dependem dessa injeção de dinheiro que o senhor mencionou que os acionistas podem fazer ou não? Normalmente, qual que é o prazo para que ou ela vá para a derrocada de vez ou ela se recupere? O prazo de recuperação judicial é em médio de 30 meses. Então, período entre o pedido da recuperação judicial, a apresentação do plano para a renegociação dos credores, a deliberação se aprova ou rejeita esse plano e a concessão, nós estamos falando de 30 meses. Então, geralmente, nesses prazos de 30 meses é onde o mercado vai sentir, a empresa vai mostrar se de fato ela tem condições e tem viabilidade a permanecer no mercado, sob pena, e aí a lei, como traz um benefício para o empresário para renegociar com seus credores, também tem penalidade. Então, uma das penalidades é o descumprimento do plano, que dá ensejo à recuperação judicial. Ela fica sob fiscalização da justiça, obrigando ela, impondo ela o cumprimento dessas obrigações assumidas no plano de recuperação judicial. Doutor Felipe Denk, muito obrigado por conversar conosco aqui no Fast News. Um Feliz Natal para você e para sua família. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Evandro. Feliz Natal a todos vocês também. Até a próxima.